Minha experiência de quase morte aconteceu quando eu tinha 14 anos. Fui diagnosticado com leucemia em agosto de 2001 e passei por quimioterapia e todos os procedimentos do protocolo. Finalmente saí do hospital depois de uma longa internação causada por complicações, mas em outubro minha coluna vertebral entrou em colapso, as vértebras da região lombar simplesmente comprimiram. Eu sentia muitas dores nas costas, e, na manhã do dia da minha experiência de quase morte, fui tirar sangue para verificar minha contagem após o tratamento. Em seguida, fui a uma clínica de órtese para colocar uma espécie de colete para ajudar a suportar a coluna e impedir que continuasse desabando ou fraturando. Eu cheguei à clínica por volta das 10 ou 10:30 da manhã, acompanhado do meu pai e do meu irmãozinho de 5 anos. O técnico era muito simpático e acabou se dando super bem com o meu pai, porque ambos eram músicos. Enquanto eu ficava apoiado numa barra para ajudar o técnico a tirar as medidas, comecei a me sentir estranho, com a cabeça leve e uma espécie de formigamento. Fui ficando cada vez mais fraco, e essa sensação de leve dormência foi piorando, enquanto a escuridão começou a tomar conta da minha visão. Depois de mais ou menos 30 minutos, saímos da clínica e comecei a andar em direção à caminhonete do meu pai, esperando conseguir chegar até lá. O estacionamento ficava a uns 70 ou 80 metros. Meu pai vinha atrás com o meu irmãozinho, enquanto conversava com o técnico, e eu tentava avançar. Cheguei à caminhonete e me sentei na beirada dela, mas a escuridão começou a aumentar cada vez mais e minha cabeça ficava mais e mais confusa. Minha visão começou a se estreitar e percebi que não conseguiria continuar assim. Vi meu pai a uns 40 metros de distância, e, apoiado nos cotovelos, tentei me manter presente e alerta. Então eu disse: "Pai, eu acho que vou desmaiar", e de repente tudo escureceu. Eu abri os olhos e me vi num túnel de luz dourada e prateada, tão intenso e tão cheio de amor e paz que não dá para descrever com palavras. Toda vez que conto essa história, parece tão clichê, mas era assim que eu me sentia, tomado por uma paz e uma alegria tão profundas, tão intensas, tão puras, que não consigo descrever. Essa luz parecia viva, uma energia que fluía através de mim e ao meu redor, como se não houvesse separação. Não era só luz, era amor absoluto. Enquanto olhava ao redor, percebi uma presença tão clara de serenidade e satisfação que parecia atravessar todas as células do meu ser. Finalmente, depois de tanto tratamento contra o câncer, eu podia simplesmente respirar e descansar. Então olhei para frente e percebi uma figura escura e misteriosa, usando uma espécie de sobretudo. No exato momento pensei: é o vovô Joe, o pai do meu pai. Não conseguia distinguir seu rosto, mas simplesmente sabia que era ele. Infelizmente não me lembro da conversa exata que tivemos, mas era uma comunicação sem palavras, quase telepática. O vovô Joe me fazia entender que tudo ficaria bem, que eu ficaria bem e superaria o câncer. Parecia que ficamos ali por uma eternidade, simplesmente existindo e estando juntos, enquanto essa comunicação silenciosa e tão clara fluía entre nós. Eu não tive a opção de permanecer ali, mas percebi que aquele túnel era uma experiência temporária. Não era para eu ficar, mas para receber uma mensagem: tudo ficaria bem e eu deveria continuar lutando. Depois desse entendimento, após encará-lo por mais algum tempo, fui puxado para trás por uma espécie de vórtice escuro e voltei para o meu corpo. De repente, comecei a ouvir a voz do meu pai dizendo: Zack, você está bem? Quer que eu chame uma ambulância? Quer que eu ligue para o 911? Outra voz perguntava se eu precisava de ajuda. Era como se minha alma tivesse voltado para o corpo, mas o sistema nervoso ainda não estivesse ligado. Não conseguia me mexer, mas podia falar e dizer: está tudo bem, só não consigo me mexer por enquanto. Lentamente, ao longo dos próximos 30 ou 60 segundos, comecei a recuperar a sensibilidade e uma leve dormência começou a percorrer o meu corpo. Finalmente abri os olhos e vi o rosto do meu pai, apavorado, e do meu irmãozinho de 5 anos, tão pequeno e tão assustado. Não consigo imaginar o que estavam sentindo. A única coisa boa foi que um homem que passava pela rua, não era nem técnico, mas apenas uma pessoa que me viu desmaiar, acabou ajudando. Meu pai teve uma reação tão rápida que correu esses 30 ou 40 metros para me segurar antes que eu caísse no chão, evitando uma possível pancada ou ferimento grave. Depois que entramos no carro, não sabia muito bem o que pensar de toda aquela experiência. Com 14 anos, eu tentava interpretar o que acabará de acontecer. Dias depois, senti uma necessidade enorme de contar para o meu pai. Disse: pai, quando eu desmaiei, me vi num túnel de luz branca e tive uma conversa com o vovô Joe. A reação do meu pai foi de espanto e preocupação. Ele perguntou: você está bem?
O que ele te disse? Disse que você ia morrer? Não dá para imaginar o que passa pela cabeça de um pai lutando para proteger o filho com leucemia. Respondi que não, que o vovô me garantiu que tudo ficaria bem e que eu sobreviveria, mas que eu deveria continuar lutando. O tempo passou e, embora aquilo tivesse ficado marcado em mim, não era tão presente no dia a dia. Eu tentava simplesmente continuar. Meses depois, meu pai encontrou uma foto antiga do vovô Joe e me mostrou. Não tive dúvidas, era exatamente assim que eu o vira no túnel, com o mesmo sobretudo. Aquele episódio abriu portas para muitas experiências espirituais e para uma conexão muito mais ampla comigo mesmo. Tornou-se uma base para o meu crescimento espiritual e para compreender que somos mais do que um simples corpo físico. Por mais importante que o corpo seja, e por mais que devamos honrá-lo e cuidar dele, somos muito mais do que matéria. Um corpo doente não impede a expansão espiritual, mas requer atenção para não nos distrairmos tanto com a dor física. Espero que esta história ajude a todos a reconhecerem que somos mais do que aquilo que vemos e sentimos. O amor não é só uma ideia, amor é a essência do que somos. Foi isso que experimentei no túnel e é isso que carrego comigo todos os dias, amor absoluto, irradiando através e para além de nós.